Declaro aberta a audiência pública sobre a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O objetivo dessa audiência pública é analisar o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura da cidade do Recife com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, que consta na Lei Municipal 18.327, de dia 3 de julho de 2017. Trata-se de uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista no parágrafo 4º, no artigo 9º. E convido para compor a mesa o diretor executivo do Tesouro, André Nunes, devido... pode vir, André. O secretário de Finanças sofreu um acidente, né? E fraturou 4 costelas e realmente está impossibilitado de estar presente nessa reunião. Mas nesse momento eu gostaria de passar para André Nunes a palavra para que ele faça a apresentação. Bom, venho aqui cumprimentar, né, a mesa em nome do vereador e presidente Heriberto, bem como a todos aqui presentes. Como o vereador já disse, o nosso secretário está impossibilitado por conta de um acidente, né, que ocorreu com ele. E quebrou 4 costelas, né? Então ele pediu que viesse aqui representar. Eu sou diretor executivo do Tesouro, mas sou auditor da casa, sou auditor da prefeitura e no momento estou como diretor executivo, tá? Então vamos lá, vamos ao que nos interessa, né? Antes até mesmo de iniciar a apresentação propriamente dita, né, que vai mostrar a execução da nossa execução orçamentária e financeira, é bom a gente contextualizar com alguns índices econômicos, né, cenários econômicos, né, que influenciam diretamente na execução de qualquer município. Quando a gente elaborou a lei orçamentária, a gente ali esperava, né, que apontava, na verdade, o cenário apontava para um PIB de 3%. Tá? Então, todas as receitas e despesas foram tomadas por base com esse cenário. E hoje a gente vai observar aqui na apresentação que a cada mês o Banco Central faz uma estimativa reduzindo esse PIB. E mesmo assim, a gente ainda vem conseguindo ter uma superação na receita. Não, obviamente ainda, né, esperamos que melhore, não como está lá no orçamento. Ora, se a gente fez um orçamento, uma peça orçamentária com base em 3% do PIB, e o PIB está diminuindo, ela, não, por enquanto, não está crescendo tanto, mas cresce. Né? E aí, para ilustrar isso, a gente vai mostrar aqui algumas matérias, né, de jornais locais e nacionais, né, que evidenciam esse pessimismo, né, em relação principalmente à receita de serviços, que pela primeira vez deve superar a receita de ICMS. Né? O ICMS, que é uma transferência do Estado, é o nosso carro-chefe, mas o ISS neste exercício deve superar. E aí vamos lá. Aqui, Jornal do Comércio, né? Serviços em lenta recuperação. Brasil, setor de serviços cai 0,2% em março. Valor econômico, setor de serviços cai em março e fecha trimestre com baixa. Projeção de alta do PIB em 2018 cai para 2,97. Hoje já está menor, viu, gente? Isso aí foi naquele 2,97 para 2,5. O governo diz que estimativa de crescimento para 2,5 em 2018. Serviços recuam e ratificam a economia lenta. Não há emprego para 1,5 milhão. CAGED mostra Pernambuco com desempenho negativo. Mas mesmo assim, diante de todas essas informações negativas, né, que para a gente que é da área financeira
e orçamentária de deixar o cabelo em pé, né? A gente ainda, a prefeitura ainda está conseguindo, com muito esforço, né, cumprir, e até de forma antecipada, como foi essa matéria aí, com a remuneração de todos os servidores da prefeitura, tá? Isso aí é uma despesa prioritária para o nosso prefeito, né? Então a gente vem com muito esforço, honrando e pretendemos que isso aconteça, é o nosso planejamento, que permaneça assim, né? Que a gente consiga manter essa folha em dia, né? Diferente de muitos municípios aí no Brasil. Municípios, estados, né? Tem aí município que sequer pagou o 13º, né? E a gente aqui tem pago tudo em dia e chegando a antecipar. Isso é uma coisa muito boa, né? A gente primeiro tem que manter a nossa casa satisfeita, né? E, obviamente, também não esquecendo de todos os prestadores de serviço, tá? Que a gente também vem honrando com as despesas realizadas, né? Aqui a gente vai dar uma olhada no cenário econômico, tá? Que a gente vai ver o que aqui? A projeção do PIB, se a gente observar aí, ó, ao longo dos anos, de 2012 a 2019, a gente teve a execução ali, concreto, né? 2012, 1,9, 13, 3, e assim sucessivamente, até que a gente começa a observar que em 2017 começa a ter uma recuperação. Tímida, mas começa a ter uma recuperação, né? De 1%. E a projeção hoje para 2018, o que era 3%, hoje está em 2,37%. Para 2019, a projeção ainda é de 3%, né? Para 2018 é que ainda tá ruim, tá para o que a gente esperava, né? Tá caindo, né? A próxima, a gente vai mostrar essa mesma projeção ao longo do tempo, né? De dezembro de 2017 até agora. Se a gente observar lá, antes ainda era uma projeção maior, né? Uma estimativa maior. Aí você observa que em dezembro era 2,70, janeiro 2,66, até chegar aqui em maio em 2,37. E obviamente isso traz um impacto muito grande para as receitas de qualquer ente federativo, né? Especificamente no caso da receita de ISS, dos serviços, né, do setor de serviços, ele corresponde a cerca de 60% na cesta do PIB. É um peso muito grande, né? Então, se essa receita ela cai, né, obviamente vai ter um impacto grande no PIB. Mas é bom observar o seguinte, que mesmo com toda esse indicativo, né, isso aqui é o de 2019, de retração, a gente, lá na Secretaria de Finanças, com a Secretaria de Planejamento, tem uma equipe que acompanha, Heriberto, essa movimentação para estar ajustando essa nossa receita. Obviamente, quando a gente faz uma lei orçamentária, a gente ali está fazendo previsões, né? E a execução é diferente, né? Ela pode ser muito próxima e pode ser muito diferente de acordo, obviamente, com o cenário econômico, né? Que a gente esteja passando naquele momento, né? Mas a gente está atento porque isso é de extrema importância, você ir revisando aquela receita e em algum momento, não está agora, a gente estava com previsão de 3, a previsão está baixando, vamos apertar um pouco mais o cinto. Isso é básico até no dia a dia, né? Receitas municipais. Aqui a ideia é a gente mostrar o comportamento das receitas municipais, né? As principais receitas municipais, e a gente aqui vai mostrar 3 índices, né? 3 índices que avaliam diretamente o setor de serviços. Um que é da FGV e os outros 2 do IBGE, tá? Esse índice da FGV é o Índice de Confiança de Serviços. O que é isso? Esse índice, a FGV, ela lança
questionários junto às empresas dos vários setores de serviço, para sentir como é que está o termômetro, como é que está a expectativa das próprias empresas para o setor. Se está pessimista ou se está otimista. E aí a gente observa, a gente observa que por 3 meses, até deixa eu fazer uma observação antes, cada índice desse, ele se refere ele está comparado com o do mês anterior, tá? Então, fevereiro, ele cresceu 1,3 em relação a janeiro. Em contrapartida, em março, ele está diminuindo em relação a fevereiro. Em maio, está diminuindo mais ainda em relação a março. Quer dizer, essa expectativa do setor é de regressão. Aqui a gente ainda não tem, porque na verdade a gente está avaliando o primeiro quadrimestre, mas o índice de maio, ele já foi divulgado e ele também é um índice de retração. Também continua, né? Ele continua caindo. Mas mesmo assim, o que é interessante é que, com todo esse cenário, eu gosto de ressaltar isso, até porque antes de ser diretor executivo lá, né, eu sou da casa e eu sou da equipe que participa diretamente na arrecadação, né, por ser auditor fiscal. Então isso daí nos traz quando a gente vê o esforço da Secretaria de Finanças em buscar meios para cumprir com a despesa, obviamente, a gente fica feliz com isso, com todo esse aperto por que está passando. Os outros 2 índices é um índice de variação de volume de serviços, deixa eu só passar, e o outro de receita nominal. Um é de volume e o outro é de receita. Vamos voltar lá para o de volume. O primeiro quadro, ele mostra como está o comportamento no Brasil, tá? Consolidado. O segundo quadro, ele mostra especificamente no estado de Pernambuco. Já houve no passado, né, esse índice setorial para o município, mas aí eles deixaram de publicar. Tá? Então, se a gente observar o acumulado ali em 12 meses, ele está sempre caindo. Ó. Ele teve um acumulado de menos 2,17 para o Brasil, né? De menos 2,4. Então, se a gente observar índice a índice aí, é uma tendência de queda. Tá? E, infelizmente, o estado de Pernambuco não foge à regra e está com a tendência maior, tá, de queda. Se você observar ali, o acumulado em janeiro, nos 12 meses, quer dizer, pegando os 12 meses para trás, ele está ali com menos 5,8. Fevereiro, menos 5,4, enquanto a União está com menos 2,7. Tá? Da mesma forma, vem o da variação da receita. Tá? A da receita está positiva, né? Receita realmente financeiro aí, tá? Está positivo ali, mas o nosso positivo no Estado é bem menor do que a da União. Tá? Na verdade, da União não, o consolidado, né? Infelizmente, a gente não tem um quadro como esse, eles não fazem mais esse quadro para os municípios. Tá? E aí vamos para o ISS. A gente aqui vai mostrar dois slides para cada imposto. Né? Um deles mostrando o quadrimestre. Tá? Cada barra dessa ela representa o quadrimestre dos respectivos anos. Né? Se a gente observar aquela seta ali onde tem 4,9% para cima amarela, né? E a verde, são sempre em relação, em todos os outros que a gente vai ver aí, são sempre comparando 2018 com 2017, tá, gente? Então, a gente observa ali que, e a amarela considera o quê? A atualização do exercício trazendo a valor presente. O que é isso? Você pega o IPCA acumulado, até agora, aplica sobre aquela receita e traz ela para valor presente, para poder comparar. Em valor nominal, a gente tem ali na setinha verde, se comparar o de 2018 com o de 2017, a gente teve um crescimento de 8,1. Mas em nominal isso não diz muita coisa, né? Vamos considerar, porque obviamente
ao impacto da inflação. Quando a gente joga esse impacto da inflação, o crescimento sai de 8,1 e passa para 4,9. Ainda a gente, então, isso evidencia que a gente, mesmo com todo esse cenário que a gente está batendo aqui, mostrando o tempo todo, né, isso fica claro que a gente ainda está conseguindo crescer no setor de serviços, tá? Mostrando, acho que a gente sempre vê muito isso, a aptidão de Recife para o serviço, né? Então isso fica bem claro. Esse outro slide, ele mostra o quê? Essa linha representa o ano de 2018. E agora, cada barra dessa é um mês. Então, o mês de janeiro, aí a linha ali representa 2018, janeiro de 2018, e assim sucessivamente. Perceba que a linha de 2018, obviamente, não poderia ser diferente, porque a gente viu lá o quadro, né? Aqui só mostra como foi a variação nos meses. Tá? E o comportamento dela foi assim, né? Ela teve lá um crescimento maior em janeiro, caiu um pouco e ali já está com uma tendência leve, mais de aumento. IPTU. Da mesma forma, a gente teve um crescimento nominal de 8,8 e um crescimento, considerando a inflação, né, o IPCA, de 5,5, quando você traz a valor presente. Aí aqui fica, por que esse pico tão grande? Obviamente, aqui em fevereiro a gente tem a cota única, né? E aí aqui a gente tem um aporte de recursos muito grande, tá? E aí depois ela tem um comportamento quase que linear, se você observar, quase que linear. Mas ali, porque são quem não pagou em cota única, né? Fica pagando durante todo o exercício. ITBI. TBI também tivemos crescimento, 7,6 considerando a inflação e nominal 10,9. Aqui em 2015 e 2016, é bom frisar isso aí, a gente teve um programa de incentivo a quem tivesse seus contratos de gaveta a pagar o ITBI, então a gente teve um volume muito grande lá. E assim, a gente avalia que essa melhora no ITBI seja também por conta o mercado imobiliário está voltando, está retomando, né? E aí com isso a gente vai ter um impacto direto aí no ITBI. Me perdoe aqui. ITBI, ele mostra o gráfico, a diferença é grande, né? Em relação nos meses. Tá? Cota parte do FPM. A gente também teve um crescimento de 4,7 com a inflação e 7,9, né, nominal. O mesmo gráfico comparando o exercício com os meses individualizados. Tá? E aqui é o que nos derrubam, né? E como é um volume considerável, ele dá uma queda, né? Mas mesmo assim a gente ainda está conseguindo no todo ter um crescimento. Agora, por quê? O que é que o que é que está acarretando essa queda? Se você observar, é uma queda aí gradativa, né? Ela vem uma escadinha que vem descendo, né? A cada ano a Secretaria da Fazenda, parte do ICMS, né, que é distribuído para os municípios, 25%, ele tem um critério de rateio que é com base em um índice. Esse índice, né, que cada município é apurado para cada município, né, e com uma série de fatores. É realmente uma conta assim, bem complicada, leva em conta aí vários fatores. E a gente, infelizmente, né, a gente tem o município de Goiânia e o município do Cabo, né, do Cabo de Santo Agostinho, que aí eles tiveram uma evolução em alguns desses índices, né, e Pojuca também, e isso tomou parte, quando foi fazer a redistribuição e o recálculo, a gente diminuiu e eles aumentaram. E aí a gente vem caindo desde 2012, né? A gente tem uma tabela que mostra essa queda ano a ano, todo ano, sem exceção, todo ano cai um pouquinho.
Estou dando um pouquinho, né? Esse índice de participação. E aí, provavelmente, essa receita vai perder, obviamente, de forma relativa para o ISS. Tá? O ISS está crescendo e aí a gente está perdendo. Mas essa é a principal receita hoje. Ainda. Mas a gente acredita que vai superar. O ISS vai superar essa receita. E aqui mostra como é o comportamento da mesma forma, o mesmo formato, né? Dando uma descida aí. IPVA teve um acréscimo, né, de 8,7, considerando a inflação em 12 nominal, forma nominal. Aqui é o mesmo formato de apresentação, tá? E aqui sim, aqui a gente agora vai para o alvo principal dessa audiência, né? A gente vai ver as metas fiscais na lei de diretrizes orçamentárias, receitas correntes de capital, despesas, limites constitucionais, os limites de despesa com o pessoal e limites da dívida, né? Normalmente as pessoas têm um interesse muito grande por essa despesa e esses limites, né? Não quer dizer que as outras não sejam importantes, mas né, isso aí é a primeira abordagem natural. A gente tem um monte de coisas que quiser discutir, mas as pessoas perguntam logo como é que está a despesa com o pessoal e como é que está a aplicação em educação e saúde. Então vamos lá. Bom, isso aqui ele mostra ali as metas fiscais de 2018 que foram estabelecidas na LDO. Tá, de receitas primárias. Quando a gente fala em receita primária, a gente expurga toda aquela receita que for receita financeira, né, operações de crédito, e também expurga as despesas financeiras. E aí a gente tinha, isso já foi até abordado antes, um pouco antes, aqui a gente tinha um resultado primário negativo. Antes que os senhores perguntem, esse resultado primário negativo, por que isso? Porque quando foi feita essa estimativa, né, no anexo de metas fiscais, ali havia uma previsão de receita financeira muito grande comparado à despesa financeira. Então, quando você tira esse resultado da receita financeira com a despesa financeira, que era muito maior, ele foi negativo, tá? A gente hoje, no quadrimestre, esse outro valor, lá em cima tem um executado, como podemos ver. Aí aqui a gente tem 413. Né? A gente, tudo indica, se permanecer assim, isso é no quadrimestre, tá, gente? Tudo indica que permanecendo assim, a gente vai bater tranquilamente essa meta, tá? Temos aqui um resultado orçamentário que aponta para um superávit, né? E o resultado nominal, também aqui, resultado nominal, que também está apontando para o superávit. Tá? Já o resultado nominal ele leva em consideração essas receitas e despesas financeiras. Aí pega o pacote todo. Né? E isso mostra o quê? Isso mostra que você, se está superavitário, você está conseguindo pagar as suas despesas operacionais e ainda consegue pagar as financeiras e ainda sobra recurso, né, para a aplicação do município. E ali tem uns índices que esses realmente são a título de curiosidade, que é o percentual de execução, comparando com o anexo. Né? Esse índice é um índice relativo que não traz muita informação aí. Bom, aqui a gente vai para o comportamento das receitas. Né? A gente tem as receitas correntes, subdivididas em impostos, taxas, as contribuições. E a gente observa que o percentual de execução aí é de 34%, mas é importante a gente ver também que o executado aqui, ele está maior do que o executado, aí a gente não tem, mas o executado de janeiro a abril de 2018, ele é maior do que o executado também no mesmo período de 2017, tá? Deixa eu só ver aqui o número, porque eu tenho aqui uma filinha.
Tá? E cresce cerca de 10%, se eu não estou enganado. Ele cresce aqui cerca de 10%. O ano passado a gente teve 1.585.000 e esse ano, no mesmo quadrimestre, a gente está 1.600.000. Então, a receita, mesmo diante de tudo isso que a gente vem vendo aí diariamente pela imprensa, né, a gente ainda está conseguindo superar a do mesmo quadrimestre no período do ano anterior. Né? Então, isso é o que é de importante nesse quadro aí, foi esse crescimento. Receitas de capital, tá? A receita de capital, a gente tinha ali, a previsão atualizada era de 1.113.000, a gente já executou no período 22.988, né? O principal componente aí são as operações de crédito, que a prefeitura não utiliza para financiamento de obras públicas, mais especificamente em saneamento, né? Tem um aporte grande no Parque Beberibe, Cordeiro, e aí a gente já teve essa execução aí, ó, foi o volume maior. Aqui também tem uma comparação em relação ao ano passado, a execução aqui, a gente está tendo uma liberação de recursos bem maior do que a do ano passado, né? Receitas intra-orçamentárias. Essas receitas são receitas que a prefeitura tem dentro do próprio ente governamental. Por exemplo, as contribuições previdenciárias, todos os órgãos pagam a autarquia de previdência. Então está aqui considerado. E aqui vamos para as despesas, né? As despesas, a gente tem lá a dotação atualizada de 5.673, já executamos 1.261, tá? A gente até pode voltar um pouco aqui, deixa eu ver. Aqui, se a gente observar, a gente deve ter, ó, quando a gente, uma comparação aqui, tá, gente, bem simplória, tá? Quando a gente observa 34,88, e a gente já teve o primeiro quadrimestre, a gente pode observar que o percentual de execução está maior do que o percentual de execução relativo no quadrimestre. Então, a gente crê que isso pode impactar num excesso de arrecadação. Lá para frente tem uma gordurinha, né? E, obviamente, tá, também a gente tem que considerar que a receita tem uma sazonalidade, né? E é que aí não está... A mesma coisa para a despesa. A despesa está mais lenta, a execução. Se você observar, está em 22, né? Quando deveria ser, nessa conta rasteira, 33. Né? Despesas correntes. Aqui é um quadro que faz o resumo das despesas por categoria econômica, corrente de capital, de pessoal, que é o grande volume, né, da nossa despesa, né? E os investimentos, que também tem um volume bem grande, tá? Bom, despesa com educação, né? O limite constitucional estabelecido para os municípios é de 25%, né? E a gente, no mesmo período, a Prefeitura do Recife, o município, ela conseguiu superar, né, de janeiro a abril de 2018, 19,48, está superando 18,26. Isso graças a quê, né? A gente pode perguntar, caramba, o que é que está fazendo com que essa receita esteja aumentando em relação ao período passado? E observe, é bom a gente lembrar que quando a gente compara a receita do mesmo período, a receita em si, ela é menor que a receita deste período. Então, se esse percentual de comprometimento está aumentando, quer dizer, a gente está superando, a gente está tendo um gasto muito maior. Não sei se eu fui claro. Por exemplo, se a gente tivesse hoje uma receita, lá em 2017, de 100, a mesma receita de 100 no mesmo período, em 2018, e só o índice aumentasse, tá, já era uma grande coisa. Você estaria saindo de 18,26 para 19,48. Mas, além desse crescimento, a receita também cresceu. Então, quando você pega os 18%
em relação à receita do quadrimestre, né, que na verdade isso daí é com base na receita corrente líquida. Quando você pega esse período, compensa o quadrimestre passado de 2017. Né? Então, tudo indica aqui, como a gente pode observar no quadro abaixo, ó, a evolução desse comprometimento, né, que a gente vai superar os 27%. Tá? Você observa lá que em 2017 encerrou o exercício com um gasto de 26,7% e já no primeiro quadrimestre a gente supera, então a gente acredita sim que vai superar os 27% com o investimento com a educação. E graças a quê? A gente tem aí, neste ano, a gente já tem aí a construção, que eu lembro aqui de cabeça, a gente tem aí a construção de 3 creches, quase 3 creches, 2 escolas, que isso impacta só isso aí em R$500 mil. Então, exatamente. Vamos lá. Despesa com saúde. Comprometimento também está aí. Ó. Se a gente observar, é maior do que o mesmo período de 2017. Tá? E aí, como esse comprometimento, essa realização foi de 19,54, a gente também aponta para um comprometimento, uma realização, na verdade, né? Uma realização superior a 20%. Obviamente, a gente faz consideração levando em conta a tendência, né? Se permanece com essa tendência aí, se a economia melhora. Bom, despesa com o pessoal. A despesa do pessoal a gente tem alguns limites, né? Já são conhecidos aí por todos, né? Tem o limite legal, que é de 54%. O prudencial, que está ali, ó, de 51,30%. O limite de alerta, tá até numa cor diferente, né? Para chamar a atenção. E abaixo o nosso limite, tá? O nosso limite no quadrimestre, isso é um percentual da receita corrente líquida, obviamente, está em 46,99, quer dizer, está abaixo, inclusive, do primeiro limite que é para a gente estar atento, que é o alerta. Então, hoje a gente conseguiu, e aí a gente, quando compara com o mesmo período do ano passado, era 49,45, esse mesmo período no ano passado. Então a gente deu uma melhorada nisso aí. Tá? Ali tem a evolução, né, desses limites durante os exercícios. Né? Em 2017 ele finalizou em 47,48, né, bem próximo do limite de alerta, né, 47,48. E agora a gente vai trazer uma coisa aqui interessante, que é o seguinte, tá? E que é importante a gente frisar, porque no final do ano passado a gente teve uma receita considerável, que foi a venda da folha, né? A gente licitou a folha, né? E aí a gente teve um aporte considerável que obviamente melhorou o índice não só de 2017, como também de 2018, né? Porque a gente pega o mês que está avaliando, mais 11, para formar aí um período de 12 meses. Então, quando a gente expurga essa receita da folha, a gente pode observar o seguinte, que é esse quadro aqui, ó. Cadê? Deixa eu dar uma olhada ali. 2017 está em 49, ficaria em 49,33. Ele sairia, ó, vamos voltar aqui só um minutinho. Ele sairia de 47, me desculpem. Ele sairia de 47,78. Quando você tira essa receita, ele passaria para 49,33. Quer dizer, ele entraria ali já no limite de alerta, que é 48,60. No primeiro quadrimestre de 2018, ele ficaria em 48,48. Então, observem o seguinte, que mesmo você tirando
essa receita, que foi um volume considerável, ela não atingiria, o primeiro quadrimestre não atingiria ainda o limite de alerta, né? Então isso mais uma vez mostra que a gente está tendo um crescimento, mesmo você tirando essa receita, a gente ainda está tendo um crescimento na arrecadação, tá? Dívida, a gente tem um limite de 120%, mas atualmente a gente só utiliza 9,41%, né? Aqui também a gente tem aí como foi o comportamento desse limite, né? Desculpe. Operações de crédito, a gente tem um primeiro limite ali que é de 16%, né? São para as operações de crédito interna e externa, a gente está em 0,32%, então ainda poderia se endividar, se fosse obviamente desejo da gestão, né? E para a operação de crédito por antecipação de receita, que a gente é conhecida ARO, né? É quando você antecipa uma receita orçamentária, você prevê que vai ter uma arrecadação de receita orçamentária, de tributo, e vai lá e faz uma operação antecipando. É como a gente vai e pega um empréstimo, me antecipa e dá como garantia. Mas aí a gente não tem esse tipo de operação no município, tá? O mesmo quadro, só que para o período de 2010 a 2017, né? Garantia de valores a gente não tem no município, né? E eu acredito que, para finalizar, com o esforço que a gestão vem fazendo, né? Na tentativa de aplicar da melhor maneira o esforço de arrecadação, né? E aí eu passo aqui para o André, fazer alguma colocação, André? Abaixa um pouquinho, esse microfone está alto demais, né? André representa... É bom, André, porque fica gravado, né? André representa o mandato do vereador Ivan Moraes. Bom dia, André Xará, né? André, a gente veio para essa audiência com algumas dúvidas, mas antes eu queria considerar que na última audiência foi solicitado que trouxessem dados mais abertos, e eu acho que isso está bacana, melhorou bastante o formato que vinha anteriormente das apresentações. Eu lembro até o vereador Carlos Gueiros aqui fez uma solicitação, pediu que formalizasse junto ao secretário, e eu acho que o material que vocês trouxeram agora, de fato, trazendo a evolução desmembrada por tributo, então era muito nessa perspectiva, então queria elogiar e realmente dizer como é bom a gente ir evoluindo nesse espaço. A gente entende claramente que aqui é um lugar de discutir metas fiscais, né? Mas as coisas não são tão desatreladas, né, das metas econômicas, sociais, Sim, políticas, né? E aí uma primeira dúvida que a gente traz, é porque de fato a gente verifica aqui na execução das receitas por operação de crédito, mais uma vez, um indício, digamos assim, um indicador de frustração de receitas. E a gente teve noticiado recentemente o episódio da frustração da receita da operação de crédito com o Banco Mundial. Então, o primeiro questionamento que a gente queria trazer aqui era saber oficialmente da Secretaria, porque a gente soube através da imprensa, que noticiou que na última reunião do secretariado foi confirmada a frustração da receita. Enfim, se de fato procede da operação de crédito com o Banco Mundial, 150 milhões, eu creio, de dólares, e 145 milhões, eu creio. E aí eu queria confirmar se de fato isso procede e quais as motivações para a frustração da operação. Então essa é uma questão. A outra coisa eu acompanhei a apresentação do André sobre, enfim, as expectativas de crescimento da receita um pouco frustradas, a gente mesmo assim mantendo o crescimento em algumas coisas, eu entendo, e a necessidade de apertar os cintos, então a gente senta lá. Eu gostei dessa parte que eu não tinha visto ainda o secretário de Finanças nas outras ocasiões
tocar, a gente senta lá com o planejamento e a gente ajusta onde a gente aperta o cinto. Sim. Essa é uma parte que a gente tem muita curiosidade, a gente tem perguntado à gestão. Quais os critérios na hora de apertar o cinto? Não é? Porque a gente verifica na execução orçamentária desse ano que, para algumas áreas, por exemplo, que não são despesas obrigatórias, continuam se não apertando muito o cinto. Vou dar um exemplo aqui, o clássico exemplo que a gente tem batido na tecla da despesa com publicidade da Prefeitura. Uma despesa que tinha dotação inicial de 10 milhões de reais e atualmente, segundo o Portal da Transparência, já está em 72. Sucessivas suplementações esse ano foram feitas essa dotação. Então, nesse cenário de apertar o cinto porque tem uma frustração aí de expectativa de receita, como se chega, né, vou lá com planejamento, que eu sei que é quem opera de fato as despesas, destinação, mas como é que se dá essa definição e se mantém, por exemplo, despesas como essa da publicidade? Estou falando de previsão, mas o mesmo portal aponta que já tem executado esse ano 10 milhões. Né? Então, que era a dotação total para o ano prevista inicialmente. Então, como se dá essa definição? Então, as duas coisas, o Banco Mundial, a operação e essa questão da escolha de onde apertar o cinto. Obrigado. Vamos lá. Em relação a essa suplementação que foi divulgada aí na imprensa, tá? de publicidade. Antes até disso, né? Os critérios, quando ocorrem essas reuniões de secretariado, os critérios eles são estabelecidos, né, de acordo com as principais demandas da cidade, tá? Infelizmente, eu não tive ainda a oportunidade de participar dessas reuniões, mas são critérios que são estabelecidos, obviamente, atendendo a diretrizes do prefeito, né, com o secretário de planejamento e, na verdade, de planejamento porque é ele quem tem o orçamento, né, mas não só o de planejamento, né, porque aí vem a Secretaria de Finanças que tem que apontar para como é que vai ser o comportamento da receita. Esse crédito adicional que foi divulgado aí, né, inclusive que a deputada Priscila bateu, né, esse crédito ele é um crédito que ele não é só para execução em 2018, me perdoe. Né, ele é um crédito que é feito agora para formalização dos contratos, mas ele se estende por 20 meses quando você faz esse contrato. Então, ele vai pegar um pedaço de 2019. Tá? Isso não quer dizer que ele seja todo executado em 2018. Provavelmente não será. Tá? Porque realmente chama a atenção o volume. Né? Em relação à operação de crédito, se você observar, a nossa, eu acredito que não estava ali no slide, mas a nossa execução em relação às receitas de capital, deixa eu ver se eu tenho esse número aqui, ele tem sim, que infelizmente não está ali no slide. Mas se você observar, olha, a gente teve, no número que eu tenho aqui, no mesmo período de janeiro a abril de 2017, a gente teve receitas de operação de crédito no montante de 156 mil. Tá? Isso, o que é que significa isso? É o que a gente teve de liberação de recursos. Tá? A gente pode até ter uma previsão maior, mas naquele período a gente teve 156 mil. Neste período, a gente teve um crescimento, basta lhe dizer, nas receitas de capital, de 424%. Tá? Tinha sido de 156 na receita de operação de crédito, passou para 13.301. Isso é um item das receitas de capital. Você considerando todos os outros, você teria, no mesmo período do ano passado, uma arrecadação de 4.385 para, neste período, 22.988. Tá? Então, a gente está sim, está tendo crescimento nessa receita.
essa receita, esses aportes, eles são liberados. E, como eu disse anteriormente, os grandes volumes são nas áreas de saneamento, né, vias públicas, os PACs. Né. Agora, obviamente que quando a gente vai pleitear uma operação de crédito dessa, isso não depende única e exclusivamente do ente, né, no caso do município do Recife. Isso é submetido à STN, a gente... Pois é, então, apesar de tudo, dessa dificuldade que a gente tem encontrado, mas a gente está tendo sim, está tendo um crescimento na liberação dessas receitas de operação de crédito. E aí, obviamente, elas são diretamente vinculadas, né? Você só pode utilizá-las com as despesas de capital. Então, isso a gente cresceu, André, e cresceu substancialmente. Eu até tenho os números, coincidentemente, parecia que eu ia adivinhar que você ia fazer essa pergunta, né? Mas aqui a gente tem, eu extraí isso hoje pela manhã, e aí a gente tem aqui, ó, de receita arrecadada no exercício, por exemplo, operação de programas de saneamento, né? Porque eu fiz um filtro fechado, né? Para não sair, se eu fosse olhar todos os programas, a gente tem aqui, ó, liberado 4.518. A gente teve, como eu te disse, 22.988, né? Mas a gente teve só de programa de saneamento 4.518. Aí você vê, Bacia do Beberibe, o PAC, 3.739. Estou dizendo os principais. Pavimentação e qualificação de via, 1.345. E aí a gente vai, tem assim, uma gama grande aqui, ó, recursos para a Bacia do Beberibe, mais 2.100.000. Então, a gente tem visto, sim, crescimento nessa receita. Tá? Tem visto não, a execução mostra, basta que é aberta ao público, né? A gente tem lá o portal da transparência, e aí a gente fica à disposição, claro, isso é legal, para qualquer complemento de número mais esmiuçado do que esse que a gente tem aqui. Tá, André? E aí, se for realmente de interesse, eu peço que nos envie, formalize, que a gente terá todo o prazer em... Não. Certo. Mas aí qual é a dificuldade que vocês têm tido? Que aí lá na Secretaria de Finanças a gente corre para... Até aproveitar, eu falei com o Ivan, inclusive. Aí tava um problema no envio daqui também para lá, da Câmara para lá, certo, da Prefeitura. Então, esse trâmite aí, né? Tava tendo um desencontro. Aí o que ficou acordado era que os pedidos de informação seriam direcionados à presidência, da presidência seriam direcionados à Secretaria de Governo. E de lá ela destrincharia para as outras secretarias, porque aí ela ficava responsável, a Secretaria de Governo ficava responsável por cobrar o prazo da entrega. Seria a porta de entrada e ela ficaria responsável por monitorar essa prestação. Que aqui também estava tendo uns percalços, né? Com as mudanças daqueles envios para o correio, dos requerimentos, etc. Isso também terminou sendo impactado de uma forma e a gente não tomou conhecimento, então de uma certa forma isso terminou atrasando também muita coisa. Olha, eu posso garantir para vocês que ao chegar na Secretaria de Finanças, né, eu quero fazer essa ressalva, né, a gente dá total atenção. Tá? É uma coisa que a gente trata com prioridade. Né? Chegou na Secretaria, a gente observa, inclusive tem que observar quanto tempo já se transcorreu do pedido, para o secretário sempre exige bastante isso aí. Então, estamos, não precisava dizer isso não, mas à disposição para... Você sabe quais foram exatamente os fatores dessa frustração do Banco Mundial? André, infelizmente eu vou ficar te devendo essa informação. Mas realmente frustrou. O que foi da última vez que a gente tinha falado aqui,
Não, a gente pode... Mas a gente vai prestar essa informação para você. Houve. Não sei se ainda está consolidada, né? Mas que a tendência é que realmente ocorra. André, eu tinha separado aqui também a mesma pergunta da operação de crédito, mas já foi contemplado nessa resposta. Agora tem umas coisinhas aqui que eu separei. Já tem ideia da dimensão? No ISS vocês têm expectativa de superar, mas aí a gente vem o Uber agora com a regularização. Vocês têm ideia já, pelo menos, do impacto que isso vem trazer no ISS? Ainda não. Ainda não. Porque realmente a gente vai ter, né, o ISS do serviço e o ISS por tudo lá dentro. Então são dois, diretamente no serviço, se eu não me engano, foi detectar duas formas de prestação de serviço. Então são dois ISS que vão ter pela operação, né? Mas a gente no gabinete ainda não tem, né? Não, a gente ainda não tem esse estudo. Vê, aí você mostrou ali aquela queda já de 7,7% do ICMS. Sim. E aqui eu estava dando uma olhada hoje de manhã, a gente se depara com a matéria aqui no blog de Jamildo, mostrando que greve dos caminhoneiros impõe uma queda ao menos de 250 milhões na arrecadação do ICMS em Pernambuco. Ou seja, a perspectiva agora para o próximo quadrimestre a gente já vai sentir o impacto disso. O que é que vocês estão esperando aí? Vai ter que isso vai ser considerado, ainda não foi, né? A Secretaria de Finanças, com o planejamento, como eu disse há pouco, faz essas reavaliações, né, das nossas receitas próprias e das transferências. Então isso ainda não está considerado, né? Ainda não está considerado. E aí é óbvio que, já apontando para esse número, a gente vai ter um decréscimo maior do que uma frustração maior do que o que a gente teve até agora, infelizmente. Mas ainda, volto a dizer, ainda não está considerado aqui, tá? Mas é isso, no próximo semestre a gente já tem uma ideia. No próximo semestre. No quadrimestre, perdão, no próximo quadrimestre. No próximo quadrimestre, certamente a gente já vai ter uma ideia. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente estava vendo aqui as receitas todas e a única negativa foi o ICMS, mas você falou que no total ainda dava um crescimento positivo das receitas. Você tem ideia de qual, no geral mesmo, qual o crescimento real em porcentagem das receitas? Crescimento para receitas correntes, eu acredito que eu tenho aqui, eu acredito que foi 10%. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? A receita total, comparando o mesmo período, né, obviamente, ela teve um crescimento de 10%. 10,3%. Era isso. Pode, com certeza. Essa pergunta, possivelmente, ela vai ser refeita no dia 13 de junho agora, na audiência pública, sobre a reestruturação e o financiamento do Preseis, que tem um fundo próprio, né? Pronto, então... A URB, né? Vou adiantar, porque vocês já vão preparando aí, inclusive, a resposta lá para o dia 13. A audiência vai ser aqui na Câmara, é uma proposição lá do nosso mandato também. E a pergunta é, por que o fundo do Preseis, ele não, de fato, operacionaliza os gastos conforme a lei do Preseis prevê, que ele seja a unidade orçamentária que executa todos os gastos com a regularização fundiária e com a urbanização das áreas EIS. Na prática, a gestão ela faz muitas ações, de regularização quase nada, mas de urbanização chega a fazer algumas obras em áreas EIS, mas não faz através do fundo do Preseis. Qual é há alguma dificuldade em algum campo operativo, técnico, ou é política? Não, isso vem sendo realizado também porque o Fundo Preseis é um fundo que é ligado diretamente à URB. Tá, só para concluir também a pergunta, acho que ajuda melhor. O fundo ele tem uma dotação anual em média de 5 milhões. E anualmente ele vem executando em torno de 300 mil.
basicamente com o custeio, que é aquela ajuda de custo que é dada para o pessoal do Preseis, as reuniões que funcionam lá, coisa muito pequena de custeio. A pergunta é se há previsão de despesa de capital, para obras, instalações, consultorias para fazer a regulação fundiária, etc. A pergunta é por que não executa através do fundo público? Aí eu acho que é uma matéria realmente de finanças. Não é só isso não é matéria da Secretaria de Finanças, não. Tá? Essa pergunta, como você disse, é planejamento e a própria URB. Né? Quando você. É porque esse fundo, ele é um fundo que está diretamente ligado à URB. Então. Você vai ter oportunidade na LDO. Pois é. Na LDO você vai ter oportunidade. Dia 6 agora. Responder melhor, aliás, trazer essa resposta para você. Mas, a prefeitura tem desenvolvido, até acompanhei, eu tenho acompanhado lá no Cardoso, André. Ela está tentando implementar um modelo que até está sendo olhado por outros capitais aqui, que é o seguinte. Ele está, junto com os representantes do Preseis e alguns representantes da comunidade eleitos, num fórum mesmo na comunidade, foi feito o ano passado, eles pegaram um pequeno lote da comunidade do Cardoso e separaram, já falaram com o cartório, já amarraram todo o trâmite burocrático e utilizaram a própria população para fazer uma análise junto com os técnicos da URB. Então o pessoal técnico da URB está dando suporte, que realmente precisa de uma mão de obra grande. E ele está se juntando com o pessoal, fazendo a medição do terreno, vendo as casas, tudo. E esse primeiro lote ele está terminando agora, se eu não me engano, em julho, que é um pequeno quadrante que foi escolhido para fazer essa primeira regularização, vamos dizer assim, por etapas dentro da comunidade. E a ideia de Braga, com a URB, é fazer disso um modelo que percorra o Recife todo. Então ele está acertando, ele já acertou com o cartório, obviamente, dessa área, e aí conseguiu que o cartório não abdicasse de suas receitas para poder fazer a regularização, conseguiu fazer uma série de etapas. Então, esse modelo aqui que ele está tentando implementar, e que ele, pelo que eu tenho acompanhado com o Braga, são diversas reuniões na comunidade, acho que já vamos em 10 reuniões já dessa, ele está sendo exitoso, entendeu? Então, quando ele terminar, fechar esse modelo aqui, ele vai, obviamente, expandir para toda a comunidade, mas ele vai fazer, na sua grande maioria das áreas EIS, que não tem, né, a regularização feita. Então, ele já falou, já me adiantou que a próxima do Berardo já vai estar em vista a implantação disso, o Prado também, que tem uma área que também não tem a regularização. Então, ele está estudando esse modelo que vai dar uma celeridade na regularização. E que ele desburocratiza, né? É o financeiro. Aí. Ficar por dentro. Mais alguém quer se manifestar? Alguma pergunta? Então, não havendo mais ninguém queira se manifestar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo também a todos os funcionários aqui da Câmara, responsáveis aqui pela manutenção, tanto a imprensa que está aqui acompanhando, filmando a nossa sessão, como o pessoal técnico aqui do áudio. Agradeço a vocês aí pelo trabalho. Muito obrigado a todos. Bom dia.